Olá, está no ar o Jornal da Câmara. O governo do estado manteve no início da semana o modelo de cogestão no plano de distanciamento controlado. Desta forma, regiões classificadas com bandeira preta de risco altíssimo para a Covid, como é o caso de Porto Alegre, por exemplo, poderão adotar protocolos relativos à bandeira vermelha. A medida foi defendida pelo prefeito da capital, que participou da sessão plenária de segunda-feira no Legislativo. Sebastião Melo debateu com os parlamentares sobre a atual situação da pandemia na cidade. Segundo o prefeito, o comércio que segue todos os protocolos de prevenção não pode ser responsabilizado pelo aumento do número de casos na cidade. Ao avaliar como grave a atual situação, frisou que devem ser abertos entre 9 e 12 leitos de UTI Covid no Hospital Porto Alegre. Também salientou a possibilidade de utilização das estruturas dos hospitais Beneficência Portuguesa e Parque Belém. Acrescentou ainda que, se houver a possibilidade, poderá enviar projeto de lei para a Câmara para autorizar a compra de vacinas. Melo defendeu a cogestão, modelo que permite flexibilizar as medidas de restrição. A cogestão é um instrumento que foi criado na questão das bandeiras. Eu sou prefeito há 50 dias, aderi, juntamente com a nossa equipe, com os demais prefeitos, à questão da cogestão, por entender que a gente compartilha responsabilidades com o governador. Ele decide com os prefeitos o que é melhor para os municípios, porque o prefeito é aquela pessoa, quando o prefeito decide lá do censo, prefeito, ele conhece a realidade do seu município. Mesmo que o Estado tenha colocado a cidade em bandeira preta, considerada de altíssimo risco para a Covid, a Prefeitura de Porto Alegre resolveu manter o modelo de cogestão, que adota critérios da bandeira vermelha, de alto risco. Com isso, por exemplo, as aulas presenciais da rede municipal estão sendo retomadas. Os parlamentares se manifestaram com preocupação sobre o atual cenário da pandemia em Porto Alegre, mas divergiram quanto às medidas adotadas pela Prefeitura. Estão sendo vacinados em torno de 3.500 pessoas por dia. Suspenderam esse final de semana a vacina, porque não tem vacina. A Prefeitura tem que comprar vacinas, se o presidente, enfim, o governo federal não liberar as vacinas. O Estado tem que comprar as vacinas. Nós precisamos ter gestão. Infelizmente, na área da saúde em Porto Alegre, o governo está muito atrapalhado e é preciso apressar o passo, porque o Covid está aí, atingindo milhares de pessoas e muitas, inclusive, perdendo a vida. O que a gente vê é que toda vez que tentam centralizar as medidas na mão do governo do Estado, a gente vê ineficiência, dinheiro que não se sabe onde vai ser usado, bilhões que vieram do governo federal e não foram usados para abrir hospitais de campanha, leitos que foram fechados desde o pico do ano passado. Então a gente precisa sim manter a cogestão. A prefeitura é onde sabe o que deve ser feito, onde pode ser feito, muito mais do que o governo do estado. Ainda durante a sessão de segunda-feira, representantes do IMESF estiveram no plenário. Eles cobram uma solução quanto ao futuro dos servidores devido à extinção do Instituto. Prefeito e parlamentares se reuniram com os trabalhadores na busca de alternativas para a categoria. E além dos impactos da pandemia na cidade, o sistema de transporte público também foi debatido na sessão de segunda-feira. O prefeito Sebastião Melo quer a ajuda dos parlamentares na busca de soluções para enfrentar o atual cenário, que envolve a queda do número de passageiros e o valor da tarifa na capital. Durante a sessão parlamentar, Sebastião Melo deixou claro que o sistema de transporte público de Porto Alegre precisa ser modificado. Para o prefeito, o atual contrato entre o executivo e as empresas de ônibus está defasado. Não botaria um centavo a mais depois do curto prazo da repactuação, porque não acredito no sistema como está aí. Acho que ele faliu, não funciona mais e, portanto, eu não vou botar dinheiro público no sistema falido. Conforme a Prefeitura, entre 2015 e 2020, o transporte coletivo de Porto Alegre perdeu quase 40% dos passageiros. E durante a pandemia, a queda no número de usuários aumentou ainda mais. Por isso, para evitar o colapso do sistema, o Poder Executivo está tentando encontrar soluções para a mobilidade urbana do município.
Aqui no plenário Ana Terra, Sebastião Melo defendeu que os benefícios dados aos estudantes e as isenções concedidas para idosos e servidores públicos sejam reavaliadas. Tudo isso faz parte de um planejamento da Prefeitura, que pretende renegociar o modelo de transporte público de Porto Alegre. O objetivo é conseguir diminuir o preço da tarifa de ônibus na capital gaúcha. Presente na sessão, o secretário de Mobilidade Urbana apresentou um relatório com fatores que impactam diretamente no valor da passagem. Luiz Fernando Záquia sugeriu que linhas possam ser integradas e algumas despesas precisam ser avaliadas. Isso tudo tem que ser debatido. Primeiro, acho que abrindo todos os números para que os senhores e as senhoras vereadoras possam ter essa compreensão e, a partir daí, fazermos um grande debate. Entendo e defendo isso na intimidade do governo, que nós temos que fazer um interregno de 90 dias para que se possa, dentro desse período de 90 dias, que o sistema não pare, construir. Sou contra, e o prefeito Melo sempre declarou com muita clareza, não terá subsídios. Poderemos, talvez, nesses 90 dias, para que o sistema não pare, improrrogáveis, tentarmos participar de um equacionamento. Para a bancada de oposição, retirar benefícios ou cortar isenções não irá resolver os problemas de mobilidade urbana do município. Além disso, a vereadora Bruna Rodrigues, do PCdoB, está preocupada com as aglomerações nos ônibus lotados e o risco de contaminação dos trabalhadores pela Covid. A vinda do prefeito fala, da questão das aglomerações que vem do litoral, mas infelizmente nós não falamos da aglomeração que acontece todos os dias às 6 da manhã nas paradas de ônibus e todos os dias ao final da noite quando as pessoas vão para casa. Nós não podemos pensar Porto Alegre de forma desconectada, A saúde, o transporte e a educação, elas precisam andar juntas, porque o transporte está perdendo passageiro, porque é inadmissível. Se tu for para a fila do ônibus às 6, 7 horas da manhã, tu não vai conseguir ter uma qualidade naquele espaço. Para o líder do governo na Câmara, o vereador Idenir Sequim, do MDB, mudanças são urgentes e algumas medidas precisam ser adotadas para evitar o colapso do sistema de transporte público da capital. A solução tem que ser construída a muitas mãos. Não acredito que esteja em curto espaço de conversa a solução, mas temos um bom começo, o diálogo e a transparência dos números, a transparência dos dados, a transparência das pessoas. Os vereadores estão tomando conhecimento de pleno do que está acontecendo. A Câmara está convidada para participar e tem que participar. Depois de participar isso, nós temos certeza que nós vamos chegar a um denominador comum e é necessário e urgente. Também durante a sessão de segunda-feira, o presidente da Câmara formalizou mais um repasse de recursos do Legislativo para a Prefeitura da capital. O cheque no valor de R$ 778 mil foi entregue pelo vereador Márcio Binzeli, presidente do Parlamento Municipal, ao prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. O recurso é resultado da economia realizada pela Câmara e soma-se aos outros R$ 7 milhões repassados ao Executivo em janeiro. A sugestão do Legislativo é que o dinheiro seja utilizado no enfrentamento da pandemia. O espaço da Tribuna Popular na sessão de segunda-feira foi ocupado pela Associação dos Colaboradores do Centro Nacional de Tecnologia Avançada. A ACEITEC é contrária ao processo de desestatização da empresa, que atua no ramo de semicondutores. O presidente da entidade pediu apoio dos parlamentares para a manutenção da companhia. Silvio Luiz dos Reis Santos Júnior destacou o potencial da empresa com sede na zona leste da capital. Enfatizou que microeletrônica, a tecnologia produzida pelo CEITEC, traz benefícios para toda a sociedade. O presidente da entidade se mostrou contrário ao processo de liquidação da empresa determinado pelo governo federal. É inadmissível hoje que uma empresa como a CEITEC, que trata de tecnologia, seja uma empresa fechada, descartada hoje pelo governo. Então a gente tem que rever esse posicionamento. Acho que o município de Porto Alegre não tinha sido envolvido nessa exposição. Então acho que com os senhores aqui seria o melhor local para que possamos discutir e vocês possam visitar, inclusive a CEITEC, e conhecer as suas dependências e
fazer o seu juízo de valor, se a empresa é uma empresa importante ou não para a economia municipal. O presidente da Aceitec defendeu mais investimentos para a unidade. Ele citou que a utilização de chips, tecnologia produzida pela empresa, pode auxiliar, por exemplo, na redução de furtos de veículos e no controle da limpeza de bueiros. Silvio Luiz pediu apoio aos parlamentares para a manutenção da companhia. Entre os vereadores, houve manifestação favorável, mas também questionamento sobre os gastos aos cofres públicos. Quanto custa por ano os 190 empregos? Que bom que esses 190 produzissem cada um percentual maior do que produziram até agora. Então, até agora, a Aceitec não produziu nada. Nós temos que prestigiar as empresas que produzem, prestigiar as pessoas que rendem enquanto estão empregados. E não botar dinheiro público só para dizer que mantém emprego. E só para dizer que tem uma empresa de tecnologia. Ela tem que ser de tecnologia. E tem que ser avançada, o que não é. Os equipamentos da Motorola ficaram 10 anos no aeroporto, no porto. 10 anos. Eu acho uma lástima que a nossa cidade e o Brasil percam a oportunidade de desenvolver uma empresa tão potente quanto a Aceitec. Isso interessa ao município, prefeito Sebastião Melo, porque a Aceitec, né, o seu terreno foi cedido pelo município à União. Então, nós entramos, Silvio, Marcos, com um pedido de informação no mês passado, né, o nosso mandato, para que a prefeitura pudesse fazer esse diálogo conosco sobre qual o futuro daquele terreno. E se é possível que a gente interceda para evitar que o destino da Aceitec seja ser mais uma empresa entregue. O CEITEC atualmente é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações do Governo Federal. Tomou posse no Legislativo de Porto Alegre o vereador conselheiro Marcelo Bernardi, do PSDB. O suplente assume temporariamente a cadeira do colega de partido Moisés Barbosa, licenciado para tratamento de saúde. Ao utilizar a tribuna na sessão de segunda-feira, o conselheiro Marcelo Bernardi agradeceu os votos e destacou que atuará em favor das pessoas em situação de vulnerabilidade. Estou pronto para essa missão. Tenho uma jornada de 4 mandatos como conselheiro tutelar em Porto Alegre, lutando pelos mais vulneráveis, pelos que não têm voz e não podem se defender. Tenho muito orgulho da minha trajetória e quero aqui, na Casa do Povo, lutar por essas pessoas, lutar pelo povo, pelos mais vulneráveis e quero ser a voz deles. O parlamentar, que também já contraiu Covid-19, manifestou o desejo de recuperação ao líder da bancada, vereador Moisés Barbosa. No período em que estiver ocupando a vaga, o conselheiro Marcelo Bernardi também vai integrar a Comissão de Economia e Finanças. E a semana na Câmara Municipal também foi marcada pelo trabalho das comissões. A Comissão de Direitos Humanos definiu as pautas para os encontros seguintes. A próxima reunião deverá tratar sobre a vacinação contra a Covid para pessoas com doenças raras, pessoas com deficiência e cuidadores de idosos. Já a Comissão de Saúde deverá propor à mesa diretora a antecipação de recursos do Legislativo para a Prefeitura. A intenção é que o dinheiro seja utilizado na reabertura do Hospital Parque Belém. Incremento na cobrança da dívida ativa e a redução de despesas. Estas são algumas das medidas que deverão ser adotadas pelo Executivo para ampliar a receita. Nesta semana, a Comissão de Economia e Finanças realizou audiência pública para tratar sobre as metas fiscais do terceiro quadrimestre do ano passado. Na reunião virtual, a Secretaria da Fazenda também projetou os desafios para 2021. Conforme os dados apresentados pelo secretário adjunto da Fazenda, o município fechou o último trimestre de 2020 com saldo positivo de 114 milhões de reais. Bruno Breyer Caldas atribui o resultado ao repasse de mais de 500 milhões de reais, vindos principalmente do governo federal. A saúde ficou no topo da lista de gastos em função da Covid-19. De modo geral, é possível notar então, que nós tivemos uma queda nas receitas tributárias, pequena, mas ocorreu, né, quase 50 milhões. Por outro lado, um aumento nas transferências de mais de 550 milhões, então, que mais compensou essa queda tributária e permitiu o combate à Covid com amplos recursos, né? Inclusive permitiu ao governo anterior gerar um resultado positivo
nos recursos livres de 114 milhões. O vereador Mauro Zacher, do PDT, questionou o secretário sobre como lidar com o orçamento de 2021 sem os mesmos repasses federais. Bruno Caldas afirmou que a receita será incrementada com medidas de cobrança de dívida ativa e de facilitação no pagamento de impostos. A Fazenda também tem planos para redução de despesas. A questão dos fundos, que é nas despesas, nós simplificarmos a quantidade de fundos de Porto Alegre, né? Fundos são salutares, quando bem geridos eles funcionam muito bem. No entanto, nós temos uma quantidade muito grande de fundos que, de fato, recursos ficam represados dentro desses fundos. Tá? Então, nós faremos sim uma proposta de simplificação desses fundos, tá? Muito com foco no combate ao Covid. Né? Nós temos ainda demandas de Covid, e aí o nosso objetivo será muito em utilizar esses recursos para combater a Covid e será solicitado à Câmara. Mais detalhes do orçamento municipal podem ser conferidos no portal da Transparência. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira outras notícias do Legislativo nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!